Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigas do Spotify, no nosso querido programa Vamos Falar com Jesus, do Quai, do Face, todas as redes sociais, né? Sejam muito bem-vindos. Ontem não pudemos gravar o último vídeo, não pudemos gravar porque estava chovendo aqui no sul e faltou luz, e aí fiquei sem internet, não pude gravar. E geralmente na quinta-feira eu não gravo. Quinta-feira eu uso para fazer o meu hobby, né? Meu lazer, e que é brincar com a IA, fazer uns clipes musicais, umas letras de música, né? É o meu hobby, para descontrair, para tirar o estresse. Então a gente cria poesia, cria mensagem, música. É na quinta-feira. E aí na sexta-feira eu posto, durante a semana eu posto para vocês. Mas, como aconteceu um imprevisto, né, na noite anterior, não pude gravar e vamos gravar hoje. E nós estamos lá na página 164 e 165 e vamos estudar o início da proclamação do reino pela Galileia e também os primeiros 4 discípulos que Jesus escolheu. Da onde eu tirei? Bom, nós vamos estar primeiro no início da proclamação do reino pela Galileia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o 17, e lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 e 15. Começa assim, né? Depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a proclamação do reino pela Galiléia. Mas vamos agora a um pequeno contexto. Por que o evangelista Mateus e o Lucas fizeram assim, depois que João ter sido entregue, depois que João foi entregue? É aquela passagem que João Batista, né, foi preso, né, pelo pedido da mulher de Herodes, né, que na verdade foi a filha dela, né, mas ela que fez a cabeça da filha para a filha pedir isso para o Herodes. E aí, então, Jesus foi preso. João foi preso, João Batista foi preso. Aí não tinha mais um divulgador do reino de Deus, das mensagens de Deus. Porque até João Batista que era o divulgador. João Batista era o que viajava pelo deserto, viajava pelas cidades vizinhas, era o que palestrava, era o que ministrava, era o que anunciava. Aí ele foi preso. Então não tinha mais ninguém. E naquela época, ter o dom da fala não era para qualquer um. Era raro. Para vocês terem uma ideia, até o nascimento do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, e até ele se assumir ou se conhecer, né, com a missão de divulgar aos 17, 18 anos de idade, o máximo que era comum e que as pessoas conseguiam palestrar, ensinar nas igrejas, nos centros espíritas, era 30 minutos. Era 30 minutos que conseguia falar e olha lá. Aí esse irmão de Valdo Pereira Franco, que ano passado voltou para a colônia espiritual, morreu, né, baiano, ele foi o primeiro da era moderna, né,
a falar 1 hora, 2 horas em público, a palestrar, a ministrar os ensinamentos de Jesus, do Mestre. Há multidões, estádios, palcos. Aquilo chamou a atenção, né? Da Federação Espírita, de todo. Pô, o cara conseguiu falar 1 hora. Aí virou um novo padrão para as casas espíritas, seria para as igrejas. Nós aprendermos e procurarmos conseguir falar mais que 30 minutos, 40, 50, 1 hora. E hoje, ele ficou até os 95 anos, vamos dizer, 70 anos depois, né, de tanto, ele virou nosso padrão e hoje, 70 anos depois, é normal. Mas, até os anos 90, lá na minha cidade, não era normal, não era comum. Então, imagine isso na era moderna, né? Imagine na época de Jesus. Não tinha. Não tinha. Por isso que as pessoas eram fascinadas por João Batista. Porque antes de Jesus se assumir, quem é que falava em público? Quem é que angariava a simpatia da população, do povo mais pobre, né, mais humilde? João Batista. E aí, com a prisão dele, não tinha mais ninguém. Mais ninguém em que Deus podia confiar. Aí então chegou a vez de Jesus se assumir. Jesus, ó, pôr a mão na massa. Agora é minha vez de trabalhar. Então, por isso que Jesus foi para Galiléia. Galiléia é uma cidade, né? O nome da cidade. Então, inicia a programação do Rei da Galiléia. Então, depois de eu ter sido entregue, Jesus foi a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Então, daí que Jesus começou, após a prisão de João Batista, é que Jesus começou a falar, a realizar as curas, né, os ditos milagres que nós tantos conhecemos. Se assumiu, né, assumiu essa missão. Tal era o respeito por João Batista. Por isso que mais para frente ele fala, né? Jesus fala. João Batista foi o ser mais, tirando ele, né, Jesus, mais puro que esteve entre vocês e vocês não reconheceram. Vocês, né, mataram. Então, para ver, Jesus então respeitava ele, como respeita todos nós. Então, proclamando o Evangelho e dizendo, está completado o tempo. E está próximo o reino de Deus. Ou seja, está completado o tempo, ou seja, sempre teve, desde que o mundo é mundo, Deus sempre colocou alguém para anunciar os seus ensinamentos. Anunciar, ensinar, mostrar o caminho correto. Né? O caminho a seguir. Que eram os primeiros profetas, né? Os famosos. Moisés, Isaías, Elias, João Batista. Sempre teve, de tempos em tempos, sempre teve um para anunciar. Só que era um, né? Matava. E aí meio que abafava, e aí demorava 100, 200 anos para aparecer outro e continuar mandando a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus. Então, porque ele diz, está completado o tempo, ou seja, já tinha passado 6, 7 profetas, né, no decorrer dos séculos, desde que o mundo é mundo. Então, a população já conhecia um pouco, né, das regras do Pai, né, da regra da casa do Pai, que a gente conhece da regra da nossa casa, da casa do nosso pai e da nossa mãe. Né? Enquanto morar com ele, se ele disser que 10 horas da noite ele está dentro de casa, mesmo nós com 40 anos de idade, 10 horas da noite vamos estar dentro de casa. Tem que respeitar as regras da casa deles. Se mora com eles. É a mesma coisa, a gente mora na casa do pai. Então nós temos que respeitar a regra de Deus.
E como Jesus disse aqui, ó, está completado o tempo, ou seja, tiveram os inúmeros profetas, Moisés, José do Egito, tantos outros, né? João Batista. Então, conhecer as leis de Deus, vocês conhecem. Conhecer os ensinamentos, nós conhecemos. Agora, falta vocês conhecerem o reino de Deus. E aprendei-vos. E crede no Evangelho. Assim, aprendem e acreditem, confiem no Evangelho. De que Evangelho Jesus está dizendo? No dele. No Evangelho de Jesus. Porque é só através dele que nós conseguiremos a salvação. E eu sempre repito, não é só na memória, mas através dele na vivência, fazendo o que ele faz, seguindo na risca, ou à risca, cada ideia, cada conselho, cada orientação, cada ensinamento. Para poder conhecer o reino de Deus. Porque se eu só vou conhecer o reino de Deus, nós, pelas mãos de Jesus. Quem vai abrir as portas, né? Quem vai apresentar nós para o Pai, para Deus, Jesus. Não vai ser outra pessoa. Então, qual é que é a nossa missão, a nossa, de todo mundo, é ser amigo de Jesus, né? Ser amigo de Jesus para conseguir uma entradinha VIP, né? Que daí Jesus, né, tira a gente da fila e já leva direto lá para conhecer o Pai, né? Dá uma pulseirinha VIP, né? E a gente vai para a área VIP lá. Mas tem que conhecer ele, tem que fazer amizade com ele. E como é que eu consigo fazer amizade com Jesus? Procurando ter os pensamentos parecidos com o dele, ter a vivência parecida com ele. Esse é o propósito do ensinamento de Jesus, lá de 2030 anos atrás, e hoje, e amanhã, e eternamente. É seguir ele, é fazer ele, igual ele. Porque senão, não teria porquê ele ter vindo, passar tudo que ele passou, e nós ficar de boa, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Tem aquele lance, Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados. Tudo bem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele morreu na cruz não para pagar os nossos pecados, para mostrar que na terra vai haver muitas dores, vai haver muito sofrimento. As pessoas vão te maltratar. As pessoas vão te humilhar. As pessoas vão te desmerecer. Vai acontecer tudo de ruim. Só coisa ruim. Vai mesmo nesses momentos de coisas ruins, nós não podemos esquecer que nós temos alguém que nos ama. Duas pessoas. Né? Dois seres. Deus e Jesus. E temos que nos fortalecer com eles, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Porque se com eles ainda teremos algumas dores, imagina sem eles. Porque quanto mais afastados da religião, da fé de Deus, de Jesus, maior intensifica a dor, aquele sofrimento, aquele problema, aquela humilhação, aquele bullying, aquele descaso, aquelas coisas, qualquer coisa de ruim que aconteça na sua vida, na nossa vida. Né? Então, crede no Evangelho, ou seja, além de confiar, de acreditar no Evangelho, nós temos que ser o Evangelho. Não basta o Eduardo falar, não basta o Eduardo ler, não basta o Eduardo gravar vídeo, isso aí qualquer pessoa pode fazer. O que vai contar para Deus, para Jesus, é se eu acredito no Evangelho. Mas como é que eu mostro para Deus, para Jesus, que eu acredito nas palavras dele, que eu acredito na orientação de Jesus, no conselho?
Só dizer acredito, para Jesus não faz diferença nenhuma. Né? Memorizar, falar bonito, para Jesus não faz diferença nenhuma. Jesus vê bilhões de pessoas todo esse século aí falando bonito, memorizando. O que vai fazer diferença é o que eu faço com cada frase de Jesus, com cada conselho de Jesus, com cada orientação de Jesus, com cada ensinamento de Jesus, com cada exemplo de Jesus. Se ele vê que eu, mesmo com falhas, mesmo com dores, mesmo com sofrimento, mesmo errando ainda, porque somos seres humanos, mas procurando, lutando, aplicar, trazer o Evangelho para dentro da minha vida, da nossa vida, para Ele, para Jesus, para Deus, tem muito mais valor do que a pessoa que sabe tudo, o Evangelho, a Bíblia, de cor, leu, releu, leu 10 vezes durante a vida inteira, a encarnação inteira, porque na verdade é assim, né? Porque a gente lê, relê, tem que ler a vida toda. Não adianta você dizer, eu levei 5 anos, mas eu li toda a Bíblia, não preciso ler mais. Lê do engano. Se fosse assim, eu não leria mais, porque eu li quando era jovem. Só que a orientação que eles nos dão lá atrás, e a gente com o tempo, né, a idade vai chegando, né, os cabelinhos brancos, ou se eu tiver cabelo ainda até lá, mas aqui, cabelo branco, a gente vai entendendo que é verdade. Temos que sempre ler e reler. Ler e reler. Porque daqui a 10 anos, na verdade daqui a um ano, o ano que vem, se eu voltar aqui, eu vou entender diferente. Por quê? Porque tem toda uma logística. É experiência de vida, é maturidade, é novos conhecimentos. Então, a orientação é tenha o Evangelho, tenha a Bíblia como um livro de cabeceira. Para sempre que você tiver com dúvida, que você tiver com alguma solução a tomar, abra o Evangelho, abra o livro, abra a Bíblia. E lá você encontrará respostas que você, às vezes, procura o dia todo, procura uma semana inteira, um mês inteiro. E lá, e estava na sua casa, tá na gaveta, ou tá na mesa, ou tá na cabeceira, para quem pode, quem tem cabeceira, né? Criado mudo, né? Hoje é criado mudo, Eduardo, criado mudo, lá da cama. Tenha o Evangelho, porque aqui diz, ó, crede no Evangelho, então tem que confiar no Evangelho, tem que confiar em Jesus. E o que falta para nós hoje é confiar em Jesus. A gente admira, a gente acha Jesus bonito, a gente acha as palavras de Jesus lindas, maravilhosas, né? Que parábolas, olha, genial. Mas a gente confia mesmo em Jesus, né? Porque crer no Evangelho é acreditar, confiar. Se não, né? Se a gente confiasse mesmo em Jesus, a gente evitava muita besteira em nossas vidas. Se a gente confiasse mesmo em Jesus, a gente evitava muitas dores físicas, espirituais e materiais e morais. E eu sei que eu estou falando porque é assim mesmo. Quanto mais em comunhão com Deus, com Jesus, com a sua fé, com a sua espiritualidade, menos tribulações de coisas ruins, de negatividade, de dores, de sofrimento, você tem na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu local de trabalho. Que muitas pessoas olham para mim, algumas têm coragem e perguntam, como é que você está sempre rindo? Não é normal isso aí. Isso é falso. Não. Como é que eu não vou rir? Como é que eu não vou estar feliz se eu sei que eu tenho Deus, que eu tenho Jesus, que eu tenho uma mentalidade, que eu tenho uma espiritualidade que me apoia, que me intui, que me inspira,
e que, através de trabalharmos em equipe, nós conseguimos, tomando as decisões corretas para o momento, evitar o que seria um sofrimento ali na frente, seria uma traição ali na frente, seria um revés, seria uma perca de trabalho, seria uma doença se eu exagero em tudo que faz mal para o corpo. E aí é tudo, até mesmo a água, até mesmo o alimento, até mesmo a carne, além das vicissitudes que nós conhecemos, né? As drogas lícitas, né? Que são álcool, cigarro e as outras. Ao evitar ou ao aprender a moderar, eu evito uma doença ali na frente. Eu evito uma complicação, uma briga, uma separação, um revés. Então, quanto mais de comunhão você tiver com a sua fé, com Jesus, que é o crer no Evangelho, confiar no Evangelho, menos tribulações, menos dores, menos sofrimentos você traz à sua vida. Então, será automático a sua felicidade. E a sua felicidade sairá de dentro para fora. E isso reverberará. Que mesmo em silêncio, seus olhos vão estar brilhando, dizendo que você é feliz. Então esse é o meu segredo, gente, estar sempre rindo. Sempre feliz. Vocês nunca verem e nunca ouvirem, nesses meus 45 anos, eu reclamar da vida. Vocês nunca ouvirem nesses meus 45 anos, para quem convive assim, né? Ouvirem eu reclamar de um relacionamento, eu reclamar do trabalho, eu reclamar do não reconhecimento. Por quê? Porque isso é coisa material. O reconhecimento que me importa, a opinião que me importa verdadeiramente é de Deus, é de Jesus, é dos meus mentores, é dos nossos anjos da guarda. E se eles estão deixando trabalhar, né? Não importa a opinião dos outros. E aí, automaticamente, não tem por que ficar magoadinho, irritado, triste, reclamar da vida. Por quê? Como é que você vai reclamar da vida se você tem trabalho? Como é que você vai reclamar da vida se você tem relacionamentos, né? Se você tem amores, se você tem esposa, se você tem marido, se você tem filhos, se você tem sua casa, ou mesmo você paga aluguel, você tem um lugar para dormir. Se você tem saúde, você tem as duas mãozinhas, as duas perninhas, você tem o zoinho para enxergar, você tem o ouvido para ouvir, né? Reclamando para quê? Porque sempre nos orientam, né? Isso desde criança, mas a vida nos orienta. E é verdade, né? É um clichê, mas é verdade. Sempre que eu for reclamar de alguma coisa que eu acho que é injusto, que eu acho que eu estou sofrendo, olha para o lado. Pro lado. Olha para o vizinho. Olha para a sua rua. Olha para o local de trabalho mesmo ali. Às vezes, e na maioria das vezes, gente, eu sempre que eu estudei psicologia, estudo esses livros aqui. Esse livro aqui é Psicologia de Psicólogos Raiz, que desde 1800 até 2000, com certeza estudaram isso aqui. E os que estudam no computador, com certeza ainda leem isso aqui, só que no computador agora. Isso aqui é de faculdade, gente. Foi um grande amigo que fez faculdade de psicologia nos anos 2000 e me deu completo, uma coleção completa. Então eu sei o que eu estou falando. Né? Eu não tenho diploma, né? Pobre. Mas eu li, eu leio e releio
e observo e analiso. Eu uso, Léo, e eu acho que toda, porque é psicólogo de verdade mesmo, que estuda, que fez e ganha dinheiro com isso, trabalho, acho que por ler e por estudar, né, acho que faz, porque se eu que sou amador faço, imagina eles, que é estar ali junto, mas na verdade tá só no bico. Isso aí tem tendência psicopata, isso aí tem tendência. Então, para que vamos reclamar se sempre tem alguém pior que nós? Aí você vai dizer, ah, mas a pessoa tem carro, a pessoa tem casa, a pessoa tem ganha R$ 1 milhão por mês, a pessoa tem tudo, a pessoa não tem. Às vezes não é. Às vezes falta sentimento, às vezes falta um carinho, às vezes falta alguém dizer que ama de verdade sem nenhum interesse. Então, às vezes é só uma fachada que a pessoa está feliz, que a pessoa tem tudo, que a pessoa não precisa de nada, não precisa de amor, não precisa de sentimento, não precisa de amizade, não precisa. Então, não se baseie pelo que você vê nas redes sociais. Eu sempre digo isso desde que surgiu. No mínimo eu digo desde 2012, mas né, desde que surgiu as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer coisa. Não se baseie pelo que aparece nas redes sociais. Ah, porque o meu colega de trabalho viajou para o Caribe, para as Ilhas Maldivas, e tá lá, olha a foto ali, olha só, meu Deus, como é que ele consegue, eu não, ali, olha a mulher bonita, olha esse carro que ele comprou, olha essa janta, olha esse prato, que é estilo foto e comida, eu acho uma bobagem, gente, ele tá sorrindo na foto, ele tá sorrindo no vídeo, isso aí é por segundo lá, clique, depois fica aqui, isso aí é para ali, é para aparecer, mas vai conversar, vai pesquisar, vai analisar a fundo e você vai ver, não é tão feliz como parece. E às vezes você, que tem uma vida simples, que você acha que não é tão feliz, você tem menos dificuldades, menos provas, menos expiações, menos dores do que aquele irmão que você inveja, que você olha. Então, não se baseie pelas redes sociais. Se baseie pelo seu bem-estar. E a gente só consegue ser feliz, se sentir feliz verdadeiramente estando em comunhão com Deus, com Jesus. Aí escolhe o caminho, qualquer caminho. Sendo evangélico, sendo católico, sendo espírita, sendo budista, sendo ateu. Mas, mesmo sendo ateu, vai ter que escolher um caminho. Porque só consegue ser feliz de verdade quando a gente está em comunhão com Deus, com Jesus. Tanto é que Jesus fala, comigo o jugo é leve. O jugo é sofrimento. O jugo é dor. Mas, com ele, se torna leve. E é verdade. É real. Então, essa é a proclamação do rei da Galileia. Agora, ao nosso segundo estudo, né? Nosso segundo corte. Alô, amigo do quarto. Os primeiros 4 discípulos. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18 até o 22. E no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Vamos ler então, vamos ver como é que Jesus convidou os primeiros 4 discípulos, os futuros apóstolos de Jesus? Bom, esses 2 irmãos nos relatam assim. E passando ao redor do mar da Galileia,
nós imaginamos sempre, né, que é na praia ali, ao redor do Mar da Galileia. Jesus viu dois irmãos. Simão, mais conhecido, porque está aqui chamado Pedro, né, mais conhecido como Pedro, ou seja, Simão, Pedro. Aí, Pedro. Dava o segundo nome. E André, irmão de Pedro, irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede no mar. Então não estava tão perto da praia, né? Não estava tão perto da margem do mar. Olha que visão de Jesus, hein? Poxa vida! Pois eram pescadores. Aí disse-lhes Jesus: venham após mim, e eu vos farei que se tornem pescadores de homens. E, deixando imediatamente as redes, os dois seguiram Jesus. Aí os dois, né, então os três, né, Jesus na frente, mais os dois irmãos caminhando com ele. Avançando, caminhando um pouco mais, Jesus olhou Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, também, em consequência, filho de Zebedeu. Eles próprios no barco, restaurando suas redes. Estavam trabalhando. E Jesus os chamou imediatamente. E deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, os dois irmãos, os filhos de Zebedeu, foram junto com Jesus. Aqui é o que nós vamos encontrar nos evangelhos. Então, lembrando, recapitulando. Então Jesus chamou Simão, né? Pedro, chamou André, seu irmão, e os dois estavam lá trabalhando. Disse: vinde após mim e vos farei que se tornem pescadores de homens. E deixando imediatamente as redes, seguiram. Avançando um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles próprios no barco, restaurando suas redes. E os chamou imediatamente, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados foram após eles. Aí aqui, a pergunta que fica: consequentemente, não eram só esses quatro, ou junto com o pai ali, que estavam naquela praia, né? Que estavam naquele lugar. Havia centenas, não centenas, não é tanta gente assim, né? Hoje seria centenas, sei lá, uns 50 pescadores, com certeza. Porque era a renda, né? Era um meio de conseguir carne, né? E por que Jesus escolheu, olhou, passando, com certeza, passou por 5, 6, 10 pescadores, famílias, né? Outros pais, não só o Zebedeu, outros pais, e escolheu, olhou Simão e Tiago. Porque são os queridinhos, porque são a criação à parte, porque são os preferidos de Jesus? Não. Porque nós, na doutrina espírita, e com o passar dos anos, do tempo, das experiências de vida, a gente entende que o acaso que a maioria dos outros seres humanos, de todo quanto é religião e nacionalidade, pensa que existe, o acaso não existe. Há todo um cronograma, há todo um roteiro a ser escrito,
a ser protagonizados, né? A fazermos, a realizarmos tarefas, né? Um plano de ação, né? Que tem nas fábricas. E isso, aqui são 4, mas vamos botar todos. Os 12 apóstolos não foram escolhidos assim ao léu. Já foi uma equipe escolhida antes de todos eles, inclusive Jesus, Maria, João, todos. Antes mesmo de nascerem, de encarnarem, de estarem aqui. Jesus simplesmente só os reconheceu. Porque, pensa bem, Jesus não podia escolher, apesar que eram homens materialmente, era igual aos outros. Bom, né? Maria, José, o pai dele, o padrasto. No caso aqui, o André, o Pedro, o Tiago. Materialmente, olhando assim, eram homens como os outros. Mas tinham um diferencial. Já eram espíritos, almas bem evoluídas. Sabiam que essa missão deles não ia ser fácil. Essa missão de ser apóstolos, os primeiros, não ia ser fácil. Jesus não podia entregar para qualquer mão, qualquer um. Tanto é que todos desencarnaram sofrendo, né? Perseguições e foram, né? Torturados, crucificados, né? Né? Mortos assim, terrivelmente, tirados aos leões. Então, Jesus precisava de homens que assimilassem e tivessem um conhecimento, ainda que latente, ainda que adormecido, das leis de Deus. E eles, apesar de tudo que nós sabemos da personalidade, das características, né, de cada um, que eram seres humanos, igual eu, igual nós, igual vocês, né, nós temos prós e contras, né, todo mundo tem, né, bons e maus, mas comparando com a população, eles eram homens bons, homens justos, homens além do seu tempo. Eles eram homens que nós somos hoje, mas eles eram há 2030 anos atrás, o que é um milagre. É como se nós pudéssemos voltar no tempo, há 100 anos atrás, e nós, com a nossa experiência, com a nossa inteligência, com a nossa vivência, nós seríamos bem diferentes. Mesmo usando a mesma roupa, mesmo tendo a mesma vida que há 100 anos atrás, mas nós seríamos considerados homens bons, homens puros. Então, não foi escolhido ao acaso. Jesus sabia muito bem o que estava escolhendo. E não foi por eles serem os queridinhos, por um acaso que Jesus... Não, é pela evolução espiritual, pelo coração deles. Assim como escolhe sempre, e assim, olha, o que nós vemos sempre, quando se encarna, é o corpo. Mas atrás daquele corpo ali, aquela alma, aquele espírito, que hoje é um simples funcionário, uma simples funcionária, né, uma diarista, um diarista, mas às vezes, ainda mais às vezes, há um baita de um espírito, uma alma velha, uma alma com milhares de experiências de encarnações pretéritas, passadas.
E era entre os apóstolos. Porque essa equipe toda, esses 12, mais a Maria, não foi assim da noite para o dia. Levou 1000 anos de preparação antes do nascimento de Jesus. 1000 anos de preparação. Porque a luz deles é tão grande, a evolução deles é tão grande, que para caber nesse corpo denso, esse corpo pesado, esse corpo que só traz dores, só traz sofrimento, ainda mais naquela época, eles tinham que se diminuir, né, apagar a luz. E isso não é que nem um interruptor, né, aperta aqui, apaga. Não. Leva tempo. Então, o sacrifício maior deles foi mais antes de reencarnar do que encarnar. É por isso que nós, quando descobrimos isso, nós temos que admirá-los mais ainda. Porque a gente admira porque sofreram, porque acabou na cruz igual Jesus, porque foi perseguido, porque os leões, né? Sim, mas eles se doaram para essa missão que nós estamos estudando hoje graças a eles, esse sacrifício deles, 1000 anos antes. E cada século se sacrificava mais ainda. Então, essa é a grandeza. E outra coisa, outro assuntinho aqui para terminar, né? Avançando um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles próprios no barco, restaurando suas redes. E o chamou imediatamente, e deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após ele. Aí, aqui, muita gente fica falando, mas Jesus, que é a favor da família, Jesus que pede para cuidar de pai, cuidar de mãe, né? Honrar pai, honrar mãe. Como é que Jesus me convida, dois jovens, né, para abandonar o pai, né? Porque eles abandonaram o pai, não, e largar o serviço e foram. Seria uma contradição, né? Seria, mas não. Não, porque tem ensinamentos por trás disso. Nós devemos honrar, devemos cuidar, devemos amparar até o suspiro final. Normal. Só que nós não devemos nos anular pelas ideias, pela opinião dos nossos pais, da nossa família. Porque se o coração chamar que nós devemos seguir Jesus, mesmo que a família seja contra, não vai ser pecado afastar um pouquinho e seguir. Porque a questão hoje é, nós seguimos verdadeiramente Jesus? Não precisa abandonar, não precisa sair de casa, não precisa nunca mais procurar, não precisa nunca mais... Não é essa a proposta, mas seguir Jesus é, por mais que a família não apoie, por mais que a família diga que é um caminho errado, que essa religião não é a religião certa, né? Aí tem o evangélico que fala que católico não é certo, tem católico que fala que o evangélico não é certo, tem os dois que falam que o espírita não é certo, então, né? Espírita que fala que o evangélico é certo, tem espírita que fala que o católico é certo. Não tem questão de certo ou errado, gente. Seguiu Jesus, fez as coisas de Jesus, tá certo. Não importa o caminho. Porque a gente bate tanto em fariseu, a gente bate tanto em escriba, mas mesmo naquela época, alguns se salvaram. Né? Então, e abandonar o pai, porque ele abandonou, não foi porque por maldade, foi por seguir o coração, seguir o chamado.
seguir o propósito. Porque se for assim, Jesus também abandonou a mãe dele. Quando Jesus foi batizado, Jesus não voltou mais para casa como o Jesusinho, o Nazareno, o filhinho da mamãe, o filhinho da Maria. Então, praticamente nem voltou mais. E nós condenamos Jesus por isso? Nós criticamos Jesus por isso? Não. Porque ele estava realizando o propósito dele. Ele estava realizando a missão dele. De espalhar a boa nova, espalhar o evangelho, espalhar o reino, trazer o reino para nós e ensinar a nós que até então nós acreditamos, porque se Jesus não aparecesse, até hoje nós estaríamos temente a Deus. E a proposta não é temer, não é ter medo, não é ter pavor do Pai. A proposta de Jesus é ter respeito, mas ter amor. E eu só consigo ter amor a Deus, amar Deus, se eu entendo, compreendo o que Jesus queria explicar. Que é simples, mas é assim. Então, não critique os filhos por terem abandonado Zebedeu no barco. Eles seguiram o propósito deles, seguiram a missão deles. E pescadores, vos tornarei pescadores de homens? É verdade, né? Porque toda vez que a gente espalha o evangelho, que a gente espalha o ensinamento, que a gente espalha o conselho, espalha uma orientação, a gente está pescando almas, pescando homens, mulheres, para Deus, para Jesus. E automaticamente nós estamos salvando vidas, salvando almas, tirando da escuridão, tirando das trevas, tirando do que você chama de inferno, não é? Do umbral, mesma coisa, tirando de lá. Então, pescar é tirar da sombra, ir lá no umbral tirar, ir lá no inferno tirar. E não é só os apóstolos, você também. Toda vez que você ensina, toda vez que você orienta, toda vez que você demonstra com a sua vida, que é o exemplo, mesmo que você não diga explicitamente que, isso aqui que eu vou fazer é um exemplo para vocês, não. Faça. Faça o que é correto, faça o que é honesto, e automaticamente você é o exemplo. Então, e você sendo o exemplo em todas as áreas, é o que você imaginar, que eu sempre repito, casa, na rua, no mercadinho, no trabalho, com os amigos, com os não amigos, com os vizinhos, todas as áreas. Consigo mesmo, quando está sozinho, quando desliga aqui, porque não adianta nada eu falar, desligar aqui, e aproveitar que estou sozinho, e falar mal, e pensar mal, e desejar mal, e querer o mal, e planejar o mal, e não vou fazer, e que se exploda, e não sei o que. Aí não adiantou nada. Aí é só 1 hora, 2 horas, 10 horas, aí não adiantou nada. E é o que a gente vê, né? É o que a gente vê. Por fora um pão bonito, formoso, e por dentro um pão bolorento, um pão mofado. E é justamente por dentro que nós temos que mudar. É por dentro que nós... Porque quando nós temos o coração puro, o coração limpo, voltado para Jesus, essa luz, uma hora, ela sai para fora. E é onde até a nossa feição física, até o nosso rosto, até o nosso corpo modifica. Porque a luz é tão intensa que ela tem que sair. Então essa foi a mensagem do dia de hoje. Sejamos pescadores de almas, de homens e de mulheres. E só mais uma frasezinha. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos?
mais as mulheres 13, 14. É que, né, tira as mulheres, mas a Maria de Madalena, Marta, Maria, também são apóstolas. Então são 14 e 15. Só que, né, nós até hoje apagamos as mulheres, né? Mas, por que Jesus escolheu 12 pessoas? No caso, 14, 15. Oficialmente, né? Para a mídia, para a sociedade machista, que é o mundo inteiro, é só os 12. Mas daqui 100, 200, 300 anos, quando mudar as coisas, aí vocês vão entender a realidade e vão pedir desculpa para Maria Madalena, para Marta, para Maria, porque elas também são apóstolas. Elas também são. Hoje você não sabe. Hoje você duvida. Hoje não está aqui, então não são. Mas são. Observe, estude, olhe, veja, abra o coração. E se hoje nossas mulheres têm importância em nossas vidas, naquela época também. Hoje elas organizam, hoje elas partilham, hoje elas preparam as viagens, preparam a nossa agenda, né, para quem tem compromisso, né, elas, né, preparam a nossa agenda. Elas para quem é casado, elas atendem as outras mulheres enquanto você está atendendo os homens. Né? Você está conversando com os homens ali, falando de Deus, falando de Jesus, ali no grupinho. E a sua mulher está ali falando com a esposa daqueles homens, as namoradas. Né? Então, elas são sim. E um dia, que não tarda, né? Não tarda, já estão reconhecendo que se nós só temos muitas coisas que nós temos hoje, foi através delas. O que é ficar com as crianças? Né? As mulheres. E como é que era passado o ensinamento do Evangelho há 2000 anos atrás, há 1500 anos atrás? Na oral. E quem é que ensinava? Em casa. Quem é que ensinava em casa? As mulheres. Então nós devemos muito. Só que o nosso orgulho machista da sociedade, do mundo que nos ensinou assim, nós não reconhecemos. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Então, terminando, por que Jesus escolheu os 12, né, os 14, os 15? Porque antes era a mensagem de Deus era personificada numa pessoa só, né? Num homem só, no caso. Moisés. Aí depois ficou personificado em José do Egito, personificado em Davi, no rei Davi, personificado em Isaías, profeta Elias, João Batista, não só. Aí morriam, né? Matavam, morriam, né? Aí aquele ensinamento, aquelas orientações, aquelas mensagens de Deus, não é que morria, mas abafava, né? Ficava em off. A palavra de hoje, ficava em off. Aí tinha que levar mais 100, 200 anos para nascer outro profeta, outro palestrante e de novo anunciar, né? Aí qual foi a estratégia maravilhosa? Assim, tudo que vem de Deus, de Jesus é perfeito, né? Mas temos que exaltar. Perfeita de Jesus. Passa para os 12, 14, orienta eles a se espalharem, e foi o que aconteceu, né? Uns foram para o Egito, outros foram para a América Latina, aqui, né? Os Aztecas, outros foram para a Europa, então se espalharam.
E aí, enquanto os romanos, alguém que é contrário a Jesus, mata um, lá no outro lugar do mundo tem outro falando. Aí mata aquele outro, aí tem outro falando. Aí mata outro, tem outro falando. Aí mata outro falando. Então, não puderam apagar. E tentaram, né? Pois mataram Jesus. Porque estavam acostumados, faziam isso com Moisés, faziam isso com o João Batista, com todos, né? Só que Jesus já tinha esse plano traçado de Deus. Espalhar o evangelho. E continua. Hoje é na leitura, é nos aplicativos, é nos apps, é nos streams, é nos canais, a TV aberta, é em todas as religiões. Então, não adianta matar o mensageiro, a mensageira, o carteiro, a carteira. Não adianta calar. Vai calar aquele núcleo ali, aquele grupo ali. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, está espalhada. E você faz parte. Eu faço parte. Nós fazemos parte. Porque sempre que nós entramos em contato com a Bíblia, com o Evangelho, nós estamos segurando que dê continuidade. E não é lindo pensar assim? Que nós não somos meros espectadores, meros frequentadores, meros adeptos da religião, da doutrina, mas sim artífices, protagonistas, homens, mulheres, crianças, idosos, da nossa fé. E quando nós olhamos por esse viés, dá mais gosto de ler, dá mais gosto de abrir a Bíblia, dá mais gosto de trabalhar na seara de Jesus. Então, bem-vindo, meus amigos, minhas amigas, meus novos colegas de trabalho na seara. Seara da JBS, mas a seara de Jesus. Somos 8 bilhões de trabalhadores e trabalhadoras que temos esse compromisso assumidos perante a Deus, perante Jesus, perante a espiritualidade, de espalharmos, de elevarmos a vibração da Terra, através das palavras, dos ensinamentos, das orientações, dos conselhos, mas principalmente através da nossa vida, através do que nós deixamos de lembrança e de legado para as futuras gerações. É lindo, mas é real. Pense assim. Pense assim que você não é só um assistente, que você não é só um frequentador, que você não é só um seguidor de Jesus. Você é um trabalhador, você é uma trabalhadora. Vamos assumir a nossa missão? Cuide da sua família, cuide de você, cuide dos seus amigos, cuide das pessoas que você ama, dando o exemplo, sendo honestos, sendo honestas. E para isso, a gente sempre nas nossas ações tem que pensar, se Jesus estivesse nessa situação, se Jesus tivesse que tomar essa decisão, qual decisão Jesus tomaria? E aí você começa a pensar diferente. E quando você começa a pensar diferente, você toma as decisões mais acertadas, mais coerentes com a sua faixa vibratória evolucional, o degrau de evolução que você está neste presente momento, nesta encarnação.
Então, muito obrigado. Fique com Deus. Vamos fazer nosso Pai Nosso, né? Que é tradicional e é a orientação dos amigos de Deus, de Jesus, dos mentores, né? É aquela velha história, né? Você sabe que vai passar de 10 minutos numa reunião qualquer, até corporativas, o ideal seria Pai Nosso. Oração qualquer, mas Pai Nosso. Em respeito a Deus, em respeito a Jesus, mas principalmente em respeito aos nossos mentores, nossas mentoras, nossos anjos, anjas, nossos padrinhos, madrinhas espirituais. Que mesmo que a gente não faça oração, mesmo que a gente não peça, mas se a gente vai pegar o livro, vai pegar a Bíblia. Você pensou, hoje, 9 horas da noite, eu vou pegar a Bíblia e vou dar uma lida. Só pensou. Você acha que não, mas você já convidou seu mentor, sua mentora para ler junto com você. Não importa a religião, não importa se acredita ou não. Então, em respeito a eles, nos é orientado, façamos o Pai Nosso ou qualquer oração que você faça. Eu sempre digo, eu repito o Pai Nosso porque todo mundo conhece e não ofende, né, religião nenhuma, porque a nossa intenção aqui não é ofender, é agregar. Por isso que eu sempre toco em todos os nomes. Porque eu poderia fazer que nem a maioria, né? Cada um escolhe a sua religião e fica. Aqui só segue o espírita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, porque a mensagem é para todo mundo. A mensagem é para todo mundo. Só que eu sou espírita, então vai ter viés que eu vou dar explicação nossa. Mas aí é do seu discernimento. Acreditar ou não, confiar ou não. Mas saiba que a intenção nossa, de Deus, de Jesus, de nossos mentores, é encaminhar os irmãos, as irmãs e nós, para um atalho até, para falar com Deus, falar com Jesus, para termos uma vida melhor aqui e após. Então, fiquem com Deus e vamos fazer a nossa prece? Pai, muito obrigado pela oportunidade de nos dar, a todos nós, encarnados, desencarnados, que estão ao vivo, que estarão nos cortes, estarão nas gravações, estarão nas mídias, nos streamings, que todos nós possamos receber essa bênção, essa alegria, essa vitalidade que o Senhor, que Jesus, que nossos mentores, nossas mentoras têm nos dado, têm nos inspirado. Que essa proteção de nós, a nossa proteção, proteção dos nossos familiares, proteção daquelas pessoas que nós amamos, mesmo que não saibam que nós amamos, mas que são protegidos pelo nosso amor, protegidos pelo amor de Deus, protegidos pelo amor de Jesus, dos mentores e mentoras, possam se sentir felizes, se sentir revigorados, se sentirem fortalecidos na sua crença, na sua fé, e que possam, ao desligar, ao retornar para os seus ambiente de trabalho, ambiente familiar, nos seus compromissos, possam retornar se sentindo e sentindo uma luz divina em vossos corações. Porque sim, Deus toca o coração de todos nós. Jesus abençoa e fluidifica e cuida de nós sempre. Então, mantenhamos contato através das orações, através das rezas, através dos pedidos, através das conversas, através das leituras, através das mídias sociais, através das idas na igreja, através das idas no centro, nas casas espíritas, através de ler em casa, através de mostrar, de querer, de tentar ser melhor hoje do que foi ontem e melhor amanhã do que está sendo hoje.
Esse é o propósito do Evangelho de Deus. Esse é o propósito do reino de Deus aqui na Terra. É sermos homens e mulheres de bem, semeando frutos saudáveis. E qual é que são os frutos saudáveis? Os exemplos, os bons exemplos, deixando um legado de amor, deixando um legado de fraternidade, deixando um legado de cuidado, de exemplo, de seguir Jesus, de seguir Deus verdadeiramente. Então, com o Pai Nosso, agradecemos e pedimos a proteção espiritual e material de todos esses irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que nos acompanham aqui, aí e em todos os lugares do Brasil e do mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Uma boa noite. Obrigado, Gilberto, por nos acompanhar. Grande amigo, grande abraço. Deus esteja com vocês, com sua família, seus filhos. E um dia a gente volta. Um dia o filho tem que voltar para casa. Um dia tem que voltar. Todo mundo que se aposenta volta, né? Falta uns 20 anos ainda. Não, falta 15 anos. Então, no mínimo, daqui 15 anos eu apareço aí na cidade para pegar o lugarzinho que o meu avô deixou. Capaz, tô brincando, né? O lugarzinho que o meu avô não deixa ninguém sentar lá na cabeceira da mesa, hein? Eu já vi que botaram o púlpito lá, já tá bom demais, né? Aquele lugarzinho lá. Eu quero lá, eu quero tomar conta lá. Tô brincando. Abraço. Dê um abraço pro seu Paulo, pra família, Viana.